Culto de estudo e oração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, dia 16 de março de 2022, quarta-feira, a partir das 19h30, culto de estudo e oração. Você é o nosso convidado. Nós estamos nesse mês estudando o profeta menor Sofonias. Hoje nós estaremos indo a Sofonias 1, verso 4. Iniciaremos essa mensagem em Sofonias 1, 4. Assim que você puder se colocar em pé. Assim que você receber, compartilhe. Divulgue a palavra, amado. Se inscreva no YouTube, no canal. Compartilhe. Sofonias, capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte, igreja. Abre aspas, porque quem está dizendo é o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e de seus sacerdotes. Muito obrigado, papai. Que privilégio o Senhor nos dá, pai, de ler, entender e ser ministrado pelo Espírito Santo através da sua palavra. Nos dê entendimento, pai. Que essa palavra ela seja depositada no nosso coração e que ela não se perca. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Eu quero começar essa palavra hoje reafirmando que o profeta Sofonias ele foi levantado por Deus para avisar ao povo que o juízo de Deus estava próximo. E nós sabemos que o nosso Deus, antes de fazer o juízo, Ele explica para nós. E eu destaco esse verso relacionado a ídolos. E o que mais me chama a atenção, e o que deve chamar a atenção da igreja, é que Sofonias, os profetas, eles não estão falando para o mundo. Eles estão falando para Israel, para o povo de Deus. Que durante aqueles 50 anos que nós vimos, isso sempre foi cíclico em Israel. Eles, como nós, seres humanos, nós temos uma necessidade de buscarmos aquilo que é o quê? Palpável. É muito mais fácil para o ser humano crer num ídolo, numa imagem, numa estátua, porque ele está vendo. Então Israel, nesse momento, ela foi se perdendo, e os próprios ministros, sacerdotes, se desviaram de Deus e começaram a idolatrar Baal, que haviam várias e várias imagens de Baal. Havia um comércio muito forte em Israel. Então, na verdade, Sofonias aqui, através do Espírito Santo de Deus, porque como nós vimos, quem está dizendo é Deus, ele está sendo claro aqui, dizendo o seguinte: a idolatria gera o quê? A idolatria na minha vida e na sua vida, como foi na vida de Israel. A idolatria gera o quê? Juízo de Deus. A idolatria gera o quê? Julgamento, porque é o contrário da fé. Então, na verdade, quando Sofonias, através do Espírito Santo,
Ele vai escrevendo e ele vai falando, porque essa é uma carta, esse é um livro que era lido. Não existia WhatsApp, não existia e-mail. Então, essas cartas, esses chamados livros dos profetas, eles eram lidos na sinagoga, como nós estamos vendo aqui, amém ou não? Essa era a forma de avisar o povo. E Sofonias, quando foi levantado, e se você puder acompanhar no verso 14, está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. O dia do Senhor será amargo e nele clamarão até os poderosos. Vem chegando depressa. Então esse livro, quando ele foi escrito, ele foi rapidamente o quê? Divulgado a Israel. Por quê? Porque havia pressa de divulgar. Olha, o dia do juízo para Judá vem chegando. Judá nós vimos que é o reino do sul. Ele será amargo. E todos, absolutamente todos clamarão até os poderosos. O que deve nos chamar a atenção como igreja de Cristo é que Deus ele vai avisando. Mas por que Deus vai avisando? Porque a primeira parte, o primeiro capítulo de Sofonias, ele é extremamente duro. Só que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então Sofonias, os profetas, através do livro, nas sinagogas, ele começava a dizer, acompanhe comigo o verso 1 de 2, dizendo: reúnam-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Concentre-se, reavaliem, a ira do Senhor está próxima, se concentrem, assim diz o Senhor, quem tem ouvidos ouça. Na verdade, quando esse livro era lido e proposto a sua leitura nas sinagogas, o profeta dizia no verso 3: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra. A palavra humildade vem de humus, humus de terra. Humilde, e essa é o ensinamento de todos estarmos aonde? No mesmo patamar. Humildade, humus, terra. No altar só quem? No altar só quem, igreja? No trono só quem? Só Deus. Então, na verdade, sempre quando a palavra de Deus nos pede para nós sermos humildes, é que eu e você sejamos o quê? Iguais. Não importa o dinheiro, não importa a cor, não importa a raça, não importa. O que importa é que nós sejamos o quê? Humildes. E Deus aqui, Ele vai o quê? Preparando, Ele vai avisando, até os inimigos de Israel. Ele não vai avisando só o povo. Quem são os inimigos de Deus? Eu, antes de me converter, eu era amigo ou inimigo de Deus? Eu blasfemava ou não blasfemava contra Deus? Então, na verdade, no Antigo Testamento não existia Jesus Cristo. Então, todo esse povo que Deus, Ele queria tocar também para que se convertessem, Ele também o quê? Ele também chamava. É por isso que
Quando você vai em 4, por favor, vá no verso 4 comigo. Isso tem um porquê no 2,4 que diz: porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulso e Ecrom será o quê? Desarraigada. Gaza existe até hoje e é o quê? A faixa de Gaza, muito próxima a Jerusalém. Hoje são os muçulmanos, naquela época eram o quê? Os filisteus, os grandes inimigos do povo de Deus. E filisteu quer dizer o quê? O povo do mar. Por quê? Porque ficava beirando o mar Mediterrâneo. Lembra que nós falamos no domingo que quando o povo saiu do Egito, o caminho mais fácil seria sair do Egito e subir. Você subindo, você ia beirando o mar, lembra disso? Seria o mais perto, mas ali havia o quê? Os filisteus. Então Deus protegeu, falou: vocês vão por aqui, vocês vão dar a volta, é mais longe, mas é mais tranquilo. Então, na verdade, são esses filisteus, esse povo que é contra Deus, que Deus está chamando. Olha o 6. O litoral será de pastagem com refúgios para os pastores e currais para o que, igreja? Para os rebanhos. Na verdade, toda aquela parte, não é, dos filisteus, o que Deus está falando? Olha, se vocês também não se arrependerem, tudo isso vira o quê? Vira pasto. Tudo vai virar pasto. E existiam outros povos que eram contra o quê? O povo de Deus. E que zombava de Deus. E Deus os avisou também. Acompanhe comigo o verso 8. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram o meu povo e se gabaram contra o seu território. O Senhor ouve quando aqueles que não são do Senhor zombam de Deus? Sim. O Senhor aqui, Ele é absolutamente, Ele tem absolutamente audição, porque Ele é tudo em todos, filha. Então Ele vê, Ele ouve. Então Ele está falando para o pessoal aqui, do verso 8, para quem que é? Para Moabe, para os moabitas. Falou: estou ouvindo o que vocês estão falando. Olha o verso 9. Portanto, tão certo como eu vivo, disse o Senhor do Exército, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. Perpétua. Então, se esse povo que não é de Deus, ele se corrompe e não se volta para Deus, ele perpetualmente será o quê? Assolado. Isso aqui ele já está fazendo o quê? Uma alusão a quê, igreja? Ao dia do Senhor. Então aqui ele está avisando até o quê? Até o povo que não é dele. E concluindo, antes de nós orarmos, o que Deus está fazendo hoje, igreja? O que Deus está fazendo hoje? Por que Ele está clamando para que a igreja busque aqueles que não conhecem a Jesus? O que Jesus está fazendo conosco, o que Deus está fazendo conosco, Ele fez com os profetas. Amém ou não? O que Ele fez com o profeta? Viu? Fala para o meu povo que os caras estão desviados. Fala para o povo lá que está contra mim, para que eles se converterem, porque a chapa vai esquentar. É exatamente isso que está acontecendo hoje. É exatamente isso. Só que hoje, amados, a igreja
Ela é como se fosse o quê? Uma grande igreja de quê? De profetas. Profetas que chamam o quê? Que deve chamar o quê? A própria igreja a se arrepender, e aqueles que infelizmente ainda não conhecem, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, se convertam. Porque o juízo está o quê? Está próximo. A ira de Deus está próxima. Então, quando a gente lê Sofonias, percebe, filha, que é muito atual. Porque o contexto é o mesmo. Amém?